prática, ela é um pouco diferente do que? Daquelas que vêm nos livros e daquelas que existem nos outros cursos, por aí. E por quê? Olha, psicultura de livros, que é você estuda em livros, ela é baseada em estudos realizados em outros livros e também pesquisas dentro de ambientes de trabalho, dentro de ambiente de trabalho, né? Ambiente controlado, né? E assim, eu não estou aqui falando que isso é ruim, né? Jamais. O que eu estou querendo dizer é que isso é muito bom, é uma referência espetacular. Agora, entretanto, quando você pega isso, que é um rebuscamento de outros livros, outros estudos, né, de resultados obtidos em ambientes de trabalho, e quando você vai para a linha de frente, o negócio muda. E aí, você tem que aplicar aquilo da melhor maneira. Você tem que trazer essa experiência, olha a importância dela. Você tem que trazer essa experiência, que é um rebuscamento de outros livros, outros autores, você tem que trazer ela para aplicar na prática. Entende? E aí, outros cursos de instituições, agências de fomento é o quê? Entrega um pouco essa sequência rebuscada, tá? Entrega um pouco essa sequência rebuscada de experiência em ambiente de trabalho. E é muito bom, de novo, você trazer até esses cursos de agências, eles vêm com uma certa experiência do campo, né? Mas às vezes não foi aplicado. Então é uma coisa muito bacana de ler, de estudar, de imaginar e de entender. Para quem não entende nada de psicultura, de repente, para quem está começando agora, qualquer informação que tiver dentro de um livro, de um caderno, que for entregar, ela vai ser extremamente valiosa. Só que aí, a hora que você cai para a prática, às vezes você tem situações desafiadoras. E aí essas situações desafiadoras, elas têm que entrar no processo de aprendizado também, para te deixar mais bem preparado, tá certo? Porque às vezes ali na prática, ali na frente do tanque, ali naquele momento, você tem que aplicar técnicas ou conhecimentos ou ferramentas, né, que vão contornar ou controlar aquela situação para você obter resultados satisfatórios. Então, não pode ser baseado só em uma coisa, nem em outra coisa. Tem que ser essa união de tudo que eu estou te falando, tá certo? Então, sim, a psicultura na prática, ela é exatamente a fusão desse conhecimento teórico. A prática ensina muito, exatamente. Ela é a fusão desse conhecimento teórico que a gente adquire embasado em livros, em cadernos, em tudo que a gente imagina aqui para poder passar. E aí você coloca ali, juntou, né, com a experiência do acompanhamento individual ou coletivo de produtores de peixe das mais variadas regiões. Então isso enriquece aquilo que a gente te traz aqui para vocês. E como é que eu desenvolvi isso? E a gente vai chegar no dia a dia. Eu estou fazendo aqui, estou te contando essa história dessa evolução. Existem duas palavras que, quando juntas, a gente fala assim, ó, binômio aprender fazendo. Então, assim, tudo que eu estudei, que eu colocava em prática para ver como é que acontecia, como é que funcionava, ou como é que não funcionava, como é que poderia ser realizado ou não poderia ser realizado, da maneira tão rigorosa, talvez, que eu tivesse aprendido. Então, joguei dentro do liquidificador e aproveitei o que foi de melhor que saiu dali, né? E continuo evoluindo esse aprendizado quando eu começo a ter essa experiência cada vez maior nos locais onde eu atendo. E aí, olha que interessante, isso permite a gente adequar o conteúdo, o atendimento, de forma específica e exclusiva para cada produtor que eu atendo. Olha que bacana. Então, jamais uma piscicultura vai ser igual a outra, né? Olha para os dedos da mão. Nem os dedos da mão são iguais. Na mesma mão, ó, aqui. Nem os dedos da mão são iguais. Imagina uma piscicultura de um lado para outro, né? Então, assim, dá essa diferença. E é justamente essa diferença que torna esse entendimento tão importante. Da prática aliada à teoria. Chave para sucesso, exatamente isso daí. A realidade de cada produtor tem que ser levada em consideração, né? O local tem que ser levado em consideração para que o resultado seja positivo e constante. Tá certo? E o que acontece mesmo, então, Paulo, aí no dia a dia de uma piscicultura na prática, né? Vamos seguir, então. O que acontece no dia a dia da piscicultura na prática? Bora lá. Mais do que nunca, e quem é meu aluno sabe disso, mais do que nunca, você precisa ter um mínimo de planejamento,
ou algum protocolo, um caminho para você seguir, tá certo? Diariamente, tem que ter alguma coisa para você seguir. Ó, quem é consultor que me acompanha, quem é aluno que me acompanha, sabe que assim, não dá para chegar o que eu vou fazer hoje? Gente, o que eu vou fazer hoje é uma pergunta que seu funcionário não pode fazer para você não pode fazer para seu funcionário, entendeu? Você tem que saber o que vai acontecer na sua piscicultura naquele dia. Puxa vida, é, é uma empresa, é um negócio, você tem que entender aquilo como um negócio, tá certo? Então não é chegar lá assim, beleza, o que eu vou fazer aqui hoje? Puxa vida, desse jeito é muito amador, a gente não consegue mudar isso na piscicultura dessa forma, né? Então olha só, fornecer ração para peixe. Então assim, bom, voltando, planejamento. Aí você tem que ter um planejamento daquilo que tem que acontecer diariamente ali. E esse planejamento, ele não pode ser engessado. Por quê? Porque hoje você planejou o que vai acontecer durante a semana. Mas às vezes, amanhã, às vezes depois de amanhã, vai vir uma chuva, um vento, alguma coisa que atrapalhe o seu planejamento e ele vai ter que mudar naquele dia. Às vezes naquele dia não vai poder jogar ração para o peixe. Às vezes naquele dia você vai ter que jogar mais ração para o peixe ou menos ração para o peixe. Às vezes naquele dia você vai ter que verificar como é que está a entrada de água e a saída de água. Às vezes naquele dia você vai ter que fazer movimentação nos seus tanques rede. Entendeu? Por quê? Porque o seu planejamento ele não pode ser engessado. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um ambiente que a gente não controla. Né? Se a gente parar para pensar, a gente controla ali dentro de algumas unidades produtivas, mas em outras a gente não consegue controlar. Então o seu planejamento ele tem que ser revisto todos os dias. Tem que ser uma coisa que está lá no seu caderninho do treinamento Piscicultura na Prática. Olha aqui, ó, caderninho do treinamento Piscicultura na Prática. Você vai anotar meu planejamento aqui da semana, entendeu? Olha, essa semana tem que fazer isso. Aí todos os dias você vai olhar para o seu planejamento e vai falar assim, o que eu posso melhorar nele aqui? O que eu posso melhorar nele para amanhã? Porque esse é o entendimento de um negócio. O que você pode fazer todos os dias, nem que seja para você melhorar 1% todos os dias. Eu falei isso aqui nos encontros anteriores. Se eu começar hoje melhorando 1% ao dia do meu planejamento, das minhas ações, das minhas atitudes dentro da piscicultura, daqui a um ano eu terei melhorado 365%. E o que significa isso? Olha o aumento que significa isso. Né? E por que eu bato muito nessa tecla? Porque 90% não faz. Não faz isso. Né? Então, olha só, fornecimento de ração. Todos os dias. Você tem que jogar ração para o peixe. O mínimo que você vai fazer na sua piscicultura durante o dia, o mínimo é jogar ração para o peixe. Né? Ah, mas tem dia que não joga ração, né? Tem dia que você não vai jogar ração para algum tanque. Por quê? Porque em manejos específicos, como biometria, como classificação, como despesca, nas vésperas desse manejo, você não vai jogar a ração, você não vai alimentar o peixe. Porque ele pode dar uma diferença, ele pode dar uma atrapalhada ali no manejo que você vai fazer. Então, por exemplo, a gente vai até seguir isso daí um pouquinho, eu vou dar esse exemplo mais para frente. Mas olha só, o exemplo clássico é esse. Antes de manejos específicos, você deixar ali 24 horas sem alimentação, por exemplo. Mas vamos lá. Continuando na ração aqui, eu estou começando pela ração hoje porque talvez é o que chama mais a atenção na produção. Então, normalmente, numa piscicultura organizada, planejada, aquela que a gente comentou aqui no encontro anterior, né, piscicultura modelo ou piscicultura 20K, quem lembra dos níveis, dos 5 níveis da piscicultura aí? Escreve aí para mim aí se você lembra sim ou não dos 5 níveis da piscicultura brasileira. Então, pensando no nível 4, piscicultura modelo, e no nível 5, piscicultura 20K, essas que são as mais organizadas, elas têm escalonamento da produção. Então, existem animais de várias idades e tamanhos lá na piscicultura, no mesmo tempo, no mesmo período, em diferentes unidades produtivas. Então, eu tenho alevino, eu tenho juvenil, eu tenho peixe gordo, eu tenho peixe pronto para abate. E aí, naturalmente, você vai ter vários momentos do seu dia em que o fornecimento de ração ele vai acontecer, já que ele depende tanto dos peixes que estão dentro das unidades produtivas, da quantidade de peixes, quanto do tamanho médio deles. Né? Então tem tanque, por exemplo, que vai ter alevino.
E aí ele vai comer de 6 a 8 vezes por dia. Tem tanque que é de 4 a 5 vezes por dia. Tem tanque que vai ser de 2 a 3 vezes por dia. Tem tanque que você vai estar quase que deixando ele de 2 a 1 vez por dia. Você está chegando talvez próximo do abate. E por aí vai. Tem diferentes estágios de desenvolvimento, diferentes formas de você fazer esse racionamento. Vai depender muito do programa alimentar que você montou junto do técnico ou junto do seu fornecedor de ração. Simples assim. E isso é um pouquinho do que acontece em relação à ração durante o dia, tá certo? Mas tem coisas que estão atreladas no funcionamento, nesse fornecimento da ração. E também são atividades corriqueiras do dia a dia de uma piscicultura na prática. Que é o quê? Acompanhamento de qualidade da água. Né? E tá vendo que eu estou colocando de forma bem encaixada um com o outro aqui? Por quê? Porque aqui o bicho pega nesse negócio aqui de qualidade da água. O bicho pega nessa hora que você vai... Aí, ó. Vamos lá, então. Excelente. E o mínimo que você precisa fazer em um dia a dia de uma piscicultura na prática é o quê? Avaliar o oxigênio dissolvido e a temperatura da água. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Olha, eu estava numa palestra. Vou contar uma historinha rápida aqui. Eu estava numa palestra agora em Rio Verde, há 2 meses atrás. Abril, né? Eu acho que era abril mesmo. 2 meses atrás, estava numa palestra lá em Rio Verde. E o que aconteceu? O pessoal da Copacol, né, referência na produção de peixe aqui no país, estava lá trazendo assim, ó, práticas que melhoraram os resultados desenvolvidos, obtidos pela Copacol na produção de peixes lá no Paraná. Aí ele falou assim, ele chegou, não é o termômetro aqui, né? Ele falou assim, ó, um termômetro, foi tipo assim, ó, chegar com um termômetro e chegar com um medidor de oxigênio dissolvido. Ele falou assim, olha, quem trabalhou com isso, quem levava um termômetro, quem levava um medidor de oxigênio, um oxímetro ali, né, já tinha uma diferença gigantesca em relação ao fornecimento de ração, em relação à conversão alimentar. Então, esse manejo simples, que é diário, que você pode fazer, inclusive pode ser o mesmo aparelho, o mesmo oxímetro digital, às vezes ele te dá a leitura do oxigênio dissolvido e da temperatura, entendeu? Então, às vezes, um aparelho, você mergulhar ele lá, você já vai saber como é que tá, esses parâmetros da água, né? Então, assim, esse manejo, ele é tão importante, tão fundamental, que ele pode significar sucesso ou insucesso de toda a sua produção de peixe, desperdício de ração, mortalidade dos seus peixes, uma coisa dessa, né? Ah, mas todo dia, Paulo, realmente eu preciso fazer isso todo dia. Fornecimento de ração está muito relacionado com temperatura da água e oxigênio dissolvido. Se você jogar e não tiver nas melhores condições, não vai adiantar de nada. Pode até matar seus peixes. Tá certo? Então, gente, 2 análises que você faz. Você coloca, às vezes você coloca um aparelhinho lá dentro que vai fazer essas 2 análises. Ou você coloca um termômetro, ou você faz a titulação para poder descobrir a quantidade de oxigênio dissolvido lá, né? Então, olha só, pisciculturas nível 4, pisciculturas nível 5, elas têm esse controle. Elas já entenderam que os resultados positivos, satisfatórios, maravilhosos deles ali, depende desse tipo de manejo, desse tipo de ação no dia a dia. Aí você pergunta, se eu fizer mais que uma vez por dia, pode? Nossa! Se você fizer mais que uma vez por dia, vai ser sensacional, porque você vai ter muito mais dados para ir comparando as épocas que você está trabalhando, né? Só faria bem. Entretanto, se você depender de mão de obra e dependendo da quantidade de estrutura produtiva que você tiver, isso pode ficar um pouquinho mais complicado. E aí tá vendo que tá tudo relacionado uma coisa com a outra, né? E aí você tem que estudar, você tem que entender isso, você tem que participar de uma jornada como essa aqui, de uma maratona como essa daqui, né? O esquenta da jornada piscicultura na prática. Porque eu tô te passando um dia a dia, tô te passando coisas que talvez a maioria de vocês já sabia desse assunto, né? Já tinha visto isso, já percebia isso daqui, tá fazendo sentido. Mas talvez tem gente que não imaginava que, puxa vida, e se eu tiver, pensa comigo, se você tiver 50 baterias de tanque, unidade produtiva, o cara que ficar com um aparelhinho desse, ele vai ter que ficar fazendo isso aí, ó, 50 medições dessa todo dia, pelo menos uma vez por dia. A hora que ele estiver indo, a hora que ele estiver voltando, já está na hora do almoço, aí ele já tem que ir de novo e voltar.
Então, assim, depende muito também, claro, do seu potencial de investimento ali, né? Isso pode tornar-se um pouquinho mais complexo. Agora, se for um sistema automatizado que traz, por exemplo, os resultados em tempo real, puxa vida, como faz a diferença na piscicultura? Só que ela está mais intensificada, né? E isso a gente viu lá na feira que eu estava acompanhando, lá na Show. Programas de monitoramento da qualidade da água, que inclusive faziam, ligava e desligava aeradores, arraçoadores automáticos. Né? Tecnologia. Bom, os demais parâmetros, você precisa ter uma frequência de pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para você fazer o acompanhamento. Beleza? Beleza. O que mais que tem no dia a dia da piscicultura na prática? Tem o acompanhamento do desenvolvimento dos seus peixes, tá certo? Lembra que eu falei que numa piscicultura 4, numa piscicultura 5, onde está organizado, tem escalonamento, existem diversos tamanhos e quantidades de peixes nos tanques? Pois é. Você tem que saber, ó, na ponta da língua, pelo menos qual que é a quantidade de peixes que está lá no tanque, ou o peso médio desses peixes. Porque isso vai mostrar realmente, nem que seja no seu caderninho do treinamento de piscicultura na prática. Entendeu? Você tem que estar anotado. Ou vai estar lá no seu celular, por exemplo, lá no seu aplicativo de gestão, que você tem lá, tem 2, 3, 4 aplicativos de gestão aí. Lá na feira mesmo a gente trabalhou com 2 lá, conversando lá praticamente. Então, olha só, você está aqui no seu aplicativo de gestão. Nossa, deixa eu ver. Paulo, tanque 1 tem 2.000 tambaquis com peso médio de 1 kg. Paulo, no tanque 6 tem 1.500 tambaquis com peso médio de 800 gramas. Então tá aqui, você tem que ter esse dado. Sem esse dado, como é que você acompanha o desenvolvimento da sua piscicultura? Não tem como, né? Porque isso mostra realmente o quanto você está comprometido com o seu negócio. O quanto você está comprometido com o seu negócio. É você saber aquilo na ponta da língua. Você já chegou nessas lojas mais chiques, assim, de roupa, aquela coisa tudo lá, assim? E aí você olha lá, por exemplo, vamos falar de roupa masculina. Você chega lá numa VR, numa Aramis, numa Brooksfield lá. E aí você vai comprar um terno. Aí você olha aquele terno bonito lá assim. Qual que é o preço desse terno aqui, por gentileza? Aí o rapaz fala assim, esse é um terno assim, assim assado, feito pelo renomado costureiro, bababá, ele custa R$2.000, sei lá. Aí aquele outro ali, o cara tá na ponta da língua ali. Ele está na ponta da língua. Quem que fabricou o terno? Quantos fios que tem o terno? Que tipo de pano que é feito o terno? Eu não entendo nada de terno. Eu estou achando que é isso. Quantos panos que é o terno? Quem que fabricou? Qual que é o país que veio esse terno? Importado, linha importada de tecido disso, tecido daquilo. E dá o preço e dá tudo. Você tem que saber isso na sua piscicultura também. Se eu chegar na sua piscicultura hoje, me responde aí no chat aí. Me responde aí no chat aí, se eu chegar na sua piscicultura hoje, ou na piscicultura que você atende hoje, e te perguntar assim, vamos supor, quantos peixes aqui, qual que é o peso médio do lote mais novo dos seus peixes aqui? Você vai saber me falar agora, você vai saber escrever aqui agora para mim, qual que é o peso médio do seu lote mais novo de peixes que chegou aqui, agora, nesse 2022. Eu quero o lote mais recente, me fala o peso médio que chegou. E eu peguei leve, hein? Porque é só você imaginar se está entrando para engorda, ele acabou de chegar, é só você me falar o peso que você comprou do laboratório de Alevinos. Ó, já dei a dica até para você responder aqui agora essa pergunta. Então me responde aí se você sabe o peso médio do lote mais recente de peixes que entrou na sua piscicultura. Ou da piscicultura que você atende, se você for consultor e está me assistindo aqui. Me fala rapidão, digita aí, ó. Olha, entrou tantos 1.000 animais com peso médio tanto, eles estão acomodados em 2 tanques ou 2 viveiros, enfim. Escreve aí para mim.